Amém? Ainda de pé, abra sua Bíblia em Lucas, capítulo de número 12. Evangelho de Lucas, capítulo de número 12. Senhor, eu amo a tua palavra. Amém? Quem encontrou pode declarar o seu amor à palavra do Senhor. Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo de número 31. Glória a Deus. Todos acharam? Lucas 12, 31. Diz assim a palavra do Senhor: buscai antes o reino de Deus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Podeis assentar-se. Obrigado, Valdirene. Nós estamos hoje dando sequência a uma série de ministrações chamado ativação, ou chamada, ativação. Ativando o reino do céu sobre a minha vida. E nós, só para relembrar, nós falamos sobre a primeira área que é preciso ativar o reino de Deus sobre as nossas vidas. Se eu fizer isso aqui, alguém lembra qual é a primeira área? A área espiritual. Depois nós falamos sobre a segunda área para ativar o reino de Deus na nossa vida, que é a área familiar. É porque alguém misturou emocional com familiar, não é? É a área familiar. E no último domingo nós falamos sobre a área emocional, justamente. Hoje nós vamos falar sobre ativando o reino de Deus sobre a minha vida financeira, sobre finanças. Então hoje nós vamos falar sobre o quê? Sobre o quê? Finanças. Tá bom? Tá na Bíblia finança, pastor? Tá, sim ou não? Tá. A Bíblia fala de finanças? Fala. A Bíblia fala de cura. A Bíblia fala de restauração. Então a Bíblia também fala de finanças. Então vamos orar. Feche os seus olhos. Senhor amado, nós estamos na tua presença agora, pedindo ao Senhor que libere essa unção de ativação sobre a nossa vida financeira. Que o reino de Deus chegue agora e seja estabelecido sobre a nossa vida financeira. Que caia por terra todo espírito de dúvida, todo espírito de medo, todo espírito de inquietação, todo espírito de incredulidade. Nós pedimos que o Senhor vire uma chave dentro de nós. Que tudo que for ministrado, Senhor, a partir de agora, o Teu Espírito Santo fale poderosamente ao nosso coração. Porque assim como nós queremos que o Teu reino esteja ativado na nossa área espiritual, na nossa área familiar, na área emocional, nós também precisamos que o Teu reino chegue por completo nas nossas finanças. Não deixa que nada e ninguém nesse momento nos disperse. Não deixe que nenhum conceito errado, nenhum conceito maligno, não deixe, Senhor Deus, que nada venha roubar a Tua palavra. Nós queremos ser ministrados pelo Teu Espírito Santo. Fale conosco, é o que nós te pedimos em o nome do Senhor Jesus. Amém? Então, para falarmos de reino de Deus sobre as nossas finanças, como ativar o reino de Deus sobre a nossa vida financeira, nós precisamos começar falando sobre fidelidade. Porque só é possível ativar o reino de Deus sobre a sua vida financeira através da fidelidade. Não há outro meio. Não há como, pastor, não dá para ativar pela minha cabeça, começa pela fidelidade. E a Bíblia vai nos falar sobre o que eu preciso fazer, quais são os comportamentos para mim ser fiel a Deus nas finanças, tá certo? Então a fidelidade começa quando Deus fala do dízimo. Gênesis capítulo 14. A partir do versículo de número 18, o Senhor vai começar falando sobre dizimar. Gênesis capítulo 14,
a partir do versículo de número 18. Olha o que diz o texto. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. E este era sacerdote do Deus Altíssimo. Não era qualquer sacerdote, era o sacerdote do Deus Altíssimo. Tá bom? Versículo 19. E abençoou e disse: bendito seja Abrão do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. Versículo 20. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos e deu-lhe o dízimo de tudo. Então o sacerdote aparece para Abraão quando ele está voltando de uma guerra. Abrão, o nome não havia mudado ainda. E o fato de ser Melquisedeque, que significa rei de Salém, meu rei é justo, acredita-se que provavelmente era ou um antitipo de Jesus, uma pessoa que viveu no Velho Testamento, que simbolizava através das suas ações a Jesus, o sacerdote maior, ou que era a própria chamada teofania, que era o próprio Jesus que encontrou com Abrão. E Abrão estava voltando de uma guerra, com animais, com roupas, e Abraão então deu o dízimo. Esse texto acontece, essa experiência, no mínimo 700 anos antes da lei de Moisés, que mandou nós dizimarmos e ofertarmos. Então o dízimo, ao contrário do que algumas pessoas acham, não é da lei, não é de Moisés. O dízimo é do Senhor, é um princípio bíblico que Deus estabeleceu. Agora, 700 anos depois, quando Deus deu a lei para Moisés, aí Deus colocou na lei de Moisés o dízimo, mas o dízimo não é da lei. O dízimo remonta antes da lei. Malaquias capítulo 3, os irmãos vão colocar ali, a partir do versículo 7 até o versículo de número 11, nós vamos encontrar o Senhor conversando com o povo, com a igreja, com a nação de Israel. Malaquias capítulo 3, a partir do versículo de número 7. Vai dar para projetar aí para mim isso? Diz assim: desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Deus está falando para o povo. Vocês desviaram da minha lei, vocês desviaram dos meus estatutos. E não os guardastes, tornai vós para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Deus está oferecendo uma oportunidade do povo se arrepender. Volta para mim, eu sou o Senhor dos Exércitos. E aí Deus disse assim: agora vocês me perguntam, em que havemos de tornar? O povo perguntou: Deus, nós estamos errando em quê? Versículo 8: roubará o homem a Deus? Isso é Deus falando através do escritor. Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. O princípio que Deus estabeleceu da fidelidade não é só dizimar. Se você só dizima, você protege as suas finanças. Está protegida. Mas é dizimar e ofertar. O meu dízimo não vale como oferta. Meu dízimo é o meu dízimo. E ele tem um valor estabelecido. A palavra dízimo significa 10%. Dízimo não é 5%. Eu já vi umas igrejas dizendo assim, isso é real, né? Algumas divulgações: venha para a igreja tal, aqui o dízimo é 5%. Então não é dízimo, porque dízimo é 10%. Eu vou dizimar 10% e mais as ofertas. As ofertas têm valor especificado? Não. Eu posso dar até mais do que o meu dízimo. Só que eu preciso entender que fidelidade diante de Deus é dizimar
e ofertar. Vamos lá, cadê o versículo? Versículo 9. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós toda a nação. Ou seja, Deus está dizendo, vocês não dizimam e não ofertam. Então vocês estão sendo o quê? Abençoados? Sim ou não? Não, o texto diz, vocês estão sendo amaldiçoados. Então quem não dizima tendo renda, não recebe a bênção. Ele está debaixo de maldição. Versículo 10. Trazei todos os dias da casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos... Quem foi que disse? Que é para trazer os dias na casa? Não é o pastor Wellington, é o Senhor. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela dos céus, e não derramar sobre vós uma bênção, tal que dela vos advenha a maior abastança. Então eu trago o meu dízimo, eu oro ao Senhor, e Deus vai abrir o quê? O 10. Deus vai abrir o quê? Vai abrir o quê? A janela dos céus. Em outras versões fala as comportas dos céus. Essa palavra comporta ou janela dos céus, ela aparece 2 vezes no Velho Testamento. Ela aparece aqui, relacionado a dízimo, dinheiro. E ela aparece lá em Gênesis, capítulo 8, quando Deus disse assim, eu vou abrir as comportas do céu, vou abrir as janelas do céu, e vou mandar chuva sobre a terra, e vou acabar com tudo. Então, quando eu trago o dízimo, a janela dos céus abre sobre mim, porque eu vou orar ao Senhor, né? Não é isso que diz o texto aí? Sim, é isso que diz o texto, né? Deixa eu voltar aqui. Então, versículo 11. Por causa de vós quem? Quem leva o dízimo e entrega no altar. Eu repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide no campo não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Quando você vem trazer o seu dízimo, Deus repreende um espírito chamado devorador. Existe outros demônios? Existe. Jesus disse assim, existe uma casta de demônio que só sai com jejum e oração. Mas, esse espírito devorador, quem repreende é Deus. Todas as vezes que eu e você somos fiéis, dizimistas, né? Mateus 23, 23. Então, dizimar é trazer na casa de Deus aquilo que não é meu, que é do Senhor, né? Mateus 23, 23 está lá no Velho Testamento. E esse texto foi Jesus conversando com as pessoas que Jesus disse, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Jesus está conversando com os fariseus, eu vejo que vocês são dizimistas. Eu vejo que vocês entregam o dízimo da cebolinha que vocês plantam, vocês entregam o dízimo da hortelã que vocês têm, só que vocês só entregam o dízimo. Vocês deveriam praticar a justiça, vocês deveriam praticar a misericórdia, vocês deveriam amar as pessoas. Deixa eu explicar para vocês aqui. Vocês devem continuar dizimando, mas vocês devem também amar as pessoas. Vocês devem também fazer misericórdia com as pessoas. Vocês devem também fazer obra social. Vocês devem também ajudar as pessoas. Então Jesus, ele não aboliu o dízimo. Dizimar é eu entregar para Deus o que é fonte de renda para mim. Eu trabalho e sou assalariado. Então eu tenho que entregar o dízimo do meu salário. Eu trabalho, sou assalariado, mas eu faço uns biquinhos. Fala uma coisa gostosa aí. Eu estou com muita fome, então eu vou lembrar de muita coisa. Fala uma coisa gostosa.
Não, tortileta é um valão. Eu trabalho, pastor, mas eu vendo umas coxinhas. Eu vendo um salgadinho. Eu trabalho, pastor, mas eu vendo bolo no pote. Então eu tenho que dizimar do meu salário mais o que eu ganho dos biquinhos. Uma vez uma irmã chegou para mim e disse assim: pastor, deixa eu lhe perguntar uma coisa, o senhor pregou na igreja sobre dízimo? E eu estou com uma dúvida. Eu fui criada na igreja, meu pai é pastor. Eu trabalho e tenho o meu salário, mas eu tenho umas casinhas de aluguel. Eu falei assim: lá vem. Tá bom, irmão, qual é a dúvida? É porque eu dizimo só do que o meu salário. Eu falei assim: ué. Eu fui ler a Bíblia para ela. Oh, pastor, que obrigado, porque eu não sabia. Eu achei que eu tinha que dizimar só do meu salário. E a das casinhas de aluguel? Eu trabalho, pastor, mas eu tenho outra fonte de renda. Então você tem que dizimar de tudo que você recebe. Porque não é seu, é de Deus. Deus te dá 100%. A única coisa que Deus te pede é 10%. Isso é fidelidade a Deus. Mas o Senhor também falou, dentro do campo da fidelidade, o Senhor falou sobre primícias. Abra aí a sua Bíblia em Gênesis capítulo 4, versos 3 a 5. Quem esteve aqui no seminário ouviu uma explicação brilhante do apóstolo Hélio sobre esse texto, que eu já expliquei aqui algumas vezes também, mas ele trouxe um recurso visual, né? Ele trouxe um vídeo lá. Como é que chama a novela, Valdirene? Você assistiu? É Gênesis, né? Ele trouxe um recurso lá na Valdirene, acorda, Valdirene. Um recurso visual lá da novela Gênesis, sobre Caim e Abel. Gênesis capítulo 4, versículo 3 ao 5. E aconteceu que ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao cabo de dias, ou seja, alguns dias. A Bíblia não fala quantos dias. Não sei se foi 7 dias, não sei se foi 30 dias, 60 dias, mas passado alguns dias, Caim trouxe uma oferta ao Senhor. Versículo 4. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Diz alguns estudiosos que quando Caim levou a oferta, ele levou uma oferta que era qualquer oferta. Ele não levou uma oferta especial. Ele levou qualquer oferta. Mas Abel não. Abel levou uma oferta especial. Abel levou os primeiros frutos. Abel levou as primícias. Existem algumas versões da Bíblia que falam primeiros frutos. Ele levou uma oferta de primícias. Deus estabeleceu uma oferta de primícias, né? Versículo eu já li. Vamos ler agora Números capítulo 15, versículo 21. O Senhor vai continuar falando sobre a oferta de primícias. Números capítulo 15, versículo de número 21. Senhor, eu amo a tua palavra. Números capítulo 15, versículo de número 21. Isto, diz assim: das primícias das vossas massas darei ao Senhor oferta alçada nas vossas gerações. Deus estabeleceu aqui uma oferta de primícias, que deveria ser entregue, deveria ser dado, né? Agora, Números capítulo 18, versículo 1. Números 18, versículo 1. Números capítulo 18, versículo de número 1. Diz assim: então disse o Senhor a Arão: tu e teus filhos e a casa de teu pai contigo, levareis sobre vós a iniquidade do santuário. E tu e os teus filhos contigo levareis sobre vós a iniquidade do vosso sacerdote. Então o Senhor disse para Arão. Quem foi que disse para Arão? O Senhor. Versículo 12 e o versículo 13.
12, isto. Todo o melhor do azeite, todo o melhor do mosto e do grão, as suas primícias que derem ao Senhor, as tenho dado a ti. As ofertas de, versículo 13. Os primeiros frutos de tudo que houver na terra, que trouxerem ao Senhor, serão teus. E tudo que estiver limpo na tua casa, os comerá. Né? Prepare para mim Ezequiel 44:30. Então o Senhor disse para Arão: o povo vai trazer as ofertas de primícias. E essas ofertas de primícias vai ser para você. Vai ser para a sua casa. Tá bom? Ezequiel 44:30. E as primícias de todos os primeiros frutos, de tudo e de toda oferta, de todas as vossas ofertas, serão dos sacerdotes. Também as primeiras das vossas massas dareis ao sacerdote, para que faça repousar a bênção sobre a tua casa. Ezequiel 48:14. Agora, abra sua Bíblia aí, em Ezequiel 48:14. E não venderão nada disso, nem trocarão, nem transferirão as primícias da terra, porque é santidade ao Senhor. E Provérbios 3:9. Então Deus estabeleceu a oferta de primícias, que ela deveria ser levada e ela deveria ser entregue para o sacerdote. Não era para o templo, não era para o tabernáculo, era para o sacerdote. Né? Provérbios 3:9. Honra o Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. Como é que acontecia? Eu plantava uma área de milho. Quanto tempo leva aí o milho para produzir aí? Mais ou menos quantos meses? 90 dias, né? 3 meses. Quando eu ia colher o milho, o que eu ia fazer? Eu ia contratar as pessoas para me ajudar a colher o milho. Eu começava a colher o milho hoje. Tudo que eu colhia hoje era chamado de primícias, que eram os primeiros frutos. Essa primícia eu levava e entregava para o sacerdote. O sacerdote pegava essa primícia e ele apresentava a Deus essa primícia e ele orava para que houvesse a santificação de toda aquela colheita. Essa oferta era para o sacerdote. Eu voltava para minha casa, amanhã eu continuava colhendo. Tudo que eu colhesse amanhã, depois e depois, quando acabava a colheita, eu tirava o dízimo e eu levava e entregava. Não é fácil falar sobre isso, porque às vezes as pessoas acham que a gente está labutando por conta própria. Mas é o que está na Bíblia. Nós não temos mais hoje a figura do sacerdote como no Velho Testamento, que ia lá, sacrificava, que ia lá, queimava o incenso. Né? Se você for olhar na questão sacerdotal, hoje seria a figura do pastor, o sacerdote. Então como é que eu calculo isso, pastor? Porque eu posso até plantar milho, eu posso até plantar cana, mas na hora de eu receber, você recebe cana, você recebe milho? Sim ou não? Você recebe, Verônica? Você recebe álcool lá na hora que você recebe o seu salário? Não, você recebe dinheiro. Como é que eu vou calcular as minhas primícias? Eu pego o que eu recebi durante o mês e eu divido por 30. Aí eu vou descobrir quanto que vale um dia do meu serviço. Se eu ganho R$900 e eu divido por 30, quantos reais eu ganho por dia? Quantos? R$900 dividido por 30. 30 reais, gente. 3 vezes 3, 9. Aí você põe mais os 2 lá. R$900. Então isso representa um dia de serviço. Isso é a minha primícia. Ah, pastor, eu não gosto disso, vocês têm esquisito. Mas é uma oferta para o sacerdote. Você quer ser fiel? Oferte. Eu quero oferta para o pastor? Oferta, é uma oferta. É difícil a gente labutar falar sobre isso.
né? Mas eu tenho um exemplo aqui do irmão Jaron. O irmão Jaron me entrega uma oferta de primícias desde fevereiro de 2015. Ele entrega essa oferta. Algumas pessoas já falam assim, pastor, Jaron podia estar testemunho lá, né? A irmã Edna fala, mas Jaron, a gente queria ouvir dele. O Jaron é tímido. Tem gente que só de vir na frente dá uma dor na barriga. Eu vou te dar uma sugestão. Convida o irmão Jaron para ir na sua casa. Ele gosta de um cuscuz. Não, ele gosta, vocês gostam de mais ou menos, né? Convida ele, o irmão Jaron, vem aqui. Porque o irmão Jaron tem, de 7 anos para cá, irmão Jaron tem experiências com a oferta de primícias e com várias outras ofertas. Ele aprendeu o caminho da oferta. E ele já me disse muitas vezes, pastor, o que prospera é as ofertas. Então chama ele para conversar, porque lá na sua casa ele não vai ter vergonha. Prepara lá uma coisa gostosa lá, a Edna falou que não gosta mais do cuscuz, né? Chama ele, leva a Edna também, as meninas, né? E ele vai dar testemunho para você, já que aqui na frente ele treme, né? Ele vai dar testemunho para você. Então essa é a oferta de primícias. Quando o Jaron foi ministrado, o Jefferson, filho da Thelma e do Zé Roberto, também começou a dar primícias. Depois ele parou, mas agora no seminário ele foi ministrado e ele voltou a dar oferta de primícias. É a Bíblia, é a palavra de Deus. Mas a Bíblia também fala que além do dízimo, da oferta de primícias, a gente precisa entregar ofertas, né? Êxodo 35, 29. Êxodo 35, 29. Glória a Deus. Senhor, eu amo a tua palavra. Êxodo 35, 29. Diz assim: todo homem e mulher cujo coração voluntariamente se moveu a trazer alguma coisa para toda a obra que o Senhor ordenara, se fizesse pela mão de Moisés, aquilo trouxeram os filhos de Israel por oferta voluntária uma oferta voluntária. Eu voluntariamente trago uma oferta para Deus. Eu vou estipular esse valor. Eu vou arquitetar e vou ver quanto que eu posso dar de oferta. E a gente precisa começar a fazer isso, porque às vezes você pastor, eu não dou porque eu não tenho. Porque eu já fiz isso. Quando eu descobri que eu não tenho, é porque eu não dou. Porque o dia que eu comecei a dar, veio milagre. Começou a vir. Porque a gente tem esse negócio, eu até queria, mas eu não tenho, então eu não dou. Aí eu descobri que eu não tenho, é porque eu não dou. É uma oferta. Você pode estipular um valor que você vai ofertar por cada culto. E aumentando isso é a oferta. Então, quando a gente fala de trazer o reino de Deus sobre nós estamos falando de fidelidade. Nos dízimos, nas primícias e nas ofertas. Agora, é preciso também, para trazer o reino de Deus sobre a minha vida financeira, é preciso quebrar as maldições. Provérbios capítulo 26, versículo de número 2. Provérbios capítulo 26, versículo 2. Quem encontrou pode declarar o seu amor à palavra do Senhor. Olha o que diz o texto: como o pássaro no seu vaguear, e como a andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa não virá. Então existe maldição. E a maldição só vem quando tem uma causa. Ela se estabelece, a maldição. Está aqui. E a maldição, ela se estabelece em várias áreas, inclusive também na área financeira. A Bíblia fala sobre algo chamado da lei da herança, né? Que se encontra em Isaías capítulo 14, versículo de número 21. Existem muitos textos que falam sobre maldição. Maldição hereditária, maldição do território, né? Mas eu vou ler só esse texto aqui porque ele retrata duas coisas importantes.
Dois comportamentos importantes. Isaías, capítulo 14, versículo 21. Isaías 14, 21. Senhor, eu amo a tua palavra. Glória a Deus. Preparai a matança para os filhos, por causa da maldade dos seus pais, para que não se levantem e possuam a terra e encham o mundo de cidades. Esse texto fala de maldição familiar, que vem por causa do comportamento dos nossos pais. Isso se chama herança. Quando a gente escuta falar de herança, a gente só pensa em número, ou herdei umas cabecinhas de gato, herdei uma terrinha, né? Mas herança não é só dinheiro. Herança vem em várias outras coisas da nossa vida. Herança física. Vixe, mas esse menino parece o pai, olha. Olha a cor do olho, olha o queixo. É a mesma da mãe. É herança. Herança física. Herança genética. Às vezes você olha na rua e eu vejo aí a mãe com mais duas filhas. Gente, é a mesma coisa. O mesmo tamanho, o mesmo biotipo, o mesmo mandado, é a mesma coisa. Não tem como falar que não é. É filha, é irmã. Isso é herança genética. Isso é herança física, né? Junto com a herança genética também vem herança de doença. Ô, pastor, lá em casa, meu avô morreu de infarto. Meu pai morreu de infarto. Lá em casa, pastor, minha avó era hipertensa. Meu pai era hipertenso. Eu estou hipertenso. Isso é herança de doença. Famílias em que se repete vários tipos de doença. Então, é uma série de herança, herança emocional. Quantas vezes a gente escuta? Isso aí é igual o pai. O cavalo, bruto. Essa aqui é igual a mãe. Atropela todo mundo. É o mesmo gênio. Já ouviram isso? Sim ou não? Isso é herança emocional. A herança emocional que as pessoas herdam, né? Isso é herança. Isso é herança. Agora, o texto que nós lemos fala que também há a chamada lei da responsabilidade. Não é porque o meu pai era cachaceiro que eu agora vou seguir ser cachaceiro igual ele. Porque chega um determinado momento que eu entendo que ou eu prossigo com aquela maldição do meu pai, ou eu falo, não, eu não quero. Eu não quero. Isso se chama lei da responsabilidade. Eu posso chegar a um momento, como chegou na vida suas e na minha vida, que você disse, eu não quero seguir a religião da minha mãe. Eu não quero seguir a religião do meu pai. Eu não quero seguir os vícios do meu pai. Isso se chama lei da responsabilidade. Então existe a maldição que se instala através da herança. Existe maldição que vem no lugar onde a gente habita, através da cultura, através dos costumes do local, através da família. Se estabelece ali. Meu pai, quando solteiro, meu pai ganhou um lote lá na nossa cidade, em um bairro que hoje é um dos melhores bairros lá de Montes Claros. 10 minutos a pé do centro. Meu pai torrou esse lote. Desculpa aí o linguajar nosso lá do norte de Minas. Torrou esse lote. Com cachaça e com mulherada. Antigamente falava raparigada. Torrou. Meu pai não conheceu, o pai dele morreu muito cedo, numa cidade lá perto lá da nossa. Passado alguns anos, resolveram dividir as terras lá do avô dele, e aí, o meu avô eu não conheci, mas o meu avô tinha direito. O avô já tinha morrido, o direito, a herança foi para quem? Os filhos, meu pai e mais 2 irmãos. Eles viajaram para lá,
pegaram o dinheiro da herança, dividiu a herança em 3 partes. Meus outros 2 tios pôs o dinheiro no bolso e voltou para casa. Para poder comprar o leite para o menino, comprar uma paria de roupa, guardar o dinheirinho para poder investir num carro, em alguma coisa. Meu pai apareceu 3 dias depois, 4 dias depois lá em casa. Sem 1 centavo no bolso. Torrou tudo lá. Ué, cadê o dinheiro? 3, 4 dias depois. Né? Meu pai um dia me levou lá num bairro, lá na nossa cidade. Esse bairro estava começando. E disse, olha, eu comprei esse lote aqui, está aqui o carnezão. Nós vamos pagar esse lote aí, nós vamos... Porque eu ficava morando de casa de aluguel. Sabe aquela pessoa que mora na casa de aluguel e ele fica procurando a casa de aluguel mais barata do bairro? Aí você já imagina. Morava em casa que não tinha muro, morava em casa que não tinha luz, energia, morava em casa que o banheiro era lá fora. Daquele jeito. Tinha aquele sono sonoro que eu não vou dizer na hora que você ia lá. Era a vida. Esse bairro hoje, que meu pai comprou esse lote, ia pagar a prestação, mas dá para pagar. Esse bairro hoje, ele tem mais ou menos de 70 a 80 mil habitantes, virou uma cidade. Um dia chegou lá a cobrança. Se não pagar o lote, vai tomar o lote. Meu pai não pagou o lote, nós perdemos o lote. Maldição, que vai estabelecendo por causa dos vícios. Maldição que vem através do lugar. Todos nós aqui temos uma formação, moramos num lugar. Quem nasce no estado de Minas Gerais, qual é o gentílico de Minas Gerais? Quem nasce em Minas Gerais é mineiro. Quem nasce em Alagoas é o quê? Alagoano. Qual é o gentílico de Conceição? Quem nasce em Conceição, qual é o gentílico? Garimpense. Muito bem, parabéns. Por quê? Porque em 1811, um bandeirante chegou aqui. E quem eram os bandeirantes? Eram pessoas que vinham em nome da coroa portuguesa. Eles vinham para procurar riqueza mineral, ouro, prata, diamante, o que fosse. Eles vinham para poder capturar os índios e vender como escravos, ou muitas das vezes abusar sexualmente das índias. Eles vinham para poder capturar os escravos que fugiam das fazendas, das senzalas, né? E fazia os chamados quilombos. E aí então esse bandeirante veio para cá. E aí em 1811 descobriu ali no rio Uberaba uma pedra preciosa, um diamante muito de grande valor. Aqui encheu de gente para poder extrair diamante. E a gente sabe que aonde se tem riquezas minerais, se tem riquezas preciosas, com pedras preciosas, se estabelece algumas coisas, como por exemplo a injustiça, mortes, derramamento de sangue inocente, se estabelece cobiça, se estabelece traição, né? A pessoa mata a outra por causa de uma graminha de pedra que encontrou. Às vezes a pessoa inocente morre. Se estabelece uma série de maldições dessa. Antes de chegar um Bandeirantes aqui em 1911, sabe quem morava em Conceição das Alagoas? Uma tribo de índios chamada Caiapó. Era uma tribo de índios. Longe de querer gente descriminalizar ou acusar, eu estou falando sobre como é que os comportamentos se estabelece maldição no lugar. O índio, por exemplo, o índio quer comer carne. Vai lá, mulher. A mulher, não, hoje eu não vou não. Aí o índio saía e ia lá e caçava. Ele trazia a caça. Quando era 5 dias depois, a mulher falou, ô índio, acabou a carne. Ele ia lá e caçava. Até vontade de comer um peixe. Ele ia lá no rio, pegava o peixe. Isso se chama subsistência. Ou seja, eu trabalho só para mim comer.
Os escravos, quando eles fugiam dos quilombos, quando ele fugia das senzalas, ele estabeleceu os chamados quilombos, que eram lugares aonde ele tinha liberdade. Ele ia lá, plantava uma rocinha de mandioca, dava vontade, ele pegava. Isso é subsistência. Isso é ter a mentalidade fechada. Isso é estar acomodado. Eu coloquei aqui comodismo e desinteresse. Eu morei numa cidade que a origem dela foi de quilombolas. 70%, 80% das pessoas que tinham recursos financeiros lá na cidade, a gente fala, fulano é rico, fulano é bem de vida, não era da cidade, era de outro local. Porque o próprio povo da cidade tinha a mentalidade do comodismo. Eu ganhando o suficiente para me pagar as contas, tá bom demais. Para quê? Para quê? Tá bom demais. É a subsistência. É o comodismo. Eu estudar, eu aprender a fazer as coisas. Então nós temos essa realidade. Talvez você não é daqui como eu, mas você tem situações que o Espírito Santo está ministrando da sua família. Talvez a sua família, antes de você nascer, ou quando você era criança, era uma família boa financeiramente, mas aí houve um descontrole. Talvez o seu pai ou alguém era viciado em jogo. Quantas famílias perdem dinheiro e dinheiro em carteado, em baralho? Maldição que vem. Eu quero trazer alguns exemplos aqui, irmãos. E esses exemplos é para te edificar. Tá ok? Esse exemplo é para o quê? Para te edificar. Lá em Curitiba, tem um calçadão fechado, que vende várias coisas. E existem vários pipoqueiros ali, que vende pipoca, né? Pipoca. E aí, tem um lá, que ele é diferente dos outros. Ele trabalha todo uniformizado. Ele mandou confeccionar um jaleco, né? A gente chamava isso antigamente de guarda-pó. Não sei por que o nome, guarda-pó. Um jaleco. E ele mandou confeccionar o nome dos dias da semana. Então ele não repete. Segunda, ele está vestido de segunda. Terça, isso para dar um visual bacana, de limpeza. Perto do carrinho de pipoca não cai pipoca? Tudo limpinho. Ele estabeleceu um negócio. Quando você chega lá para comprar pipoca, aquele sacão de pipoca, né? Antigamente via muito isso, hoje quase não vê, né? Então, ele dá para você um kitzinho, um saquinho plástico. Lá dentro tem um palitinho, todo mundo sabe, né? Que aquilo entra, aquela casquinha aqui, que às vezes você passa uma semana com aquilo ali, com fio dental, e você não consegue, né? Ele colocou uma balinha de hortelã, um lencinho para você, um guardanapo para você limpar a boca. De 10 em 10 minutos ele vai lá e higieniza todo o carrinho, lava todas as vasilhas. Isso é diferencial. Isso é alguém que está rompendo com a visão, está rompendo com o comodismo. Nessa avenida nossa aqui, os testemunhos é para te edificar. Nessa avenida nossa aqui, tem duas mulheres que vendem churrasquinho de gato. Apelidou churrasquinho de gato, mas não é de gato não, viu, gente? Bom, eu acho que não, né? Não sei se tem alguns parentes dessas pessoas aqui, não é crítica, é só para você ver como é que as pessoas precisam entender as coisas. Do meu lado esquerdo tem uma que já é estabelecida há mais tempo, lá na ponta. 3h30 para 4 horas da tarde, ela chega lá, acende a churrasqueira, a pessoa vai chegando, come um espetinho, tem umas cadeiras que fica lá, se quiser sentar na calçada, senta. Do meu lado direito, apareceu uma recentemente. O dia que eu passei, ela tinha colocado uma mesa, mas tinha uma toalha branquinha na mesa. Ela colocou os depósitos, né? Quem alugou antes sabe o que é depósito. Nós fala que é vasilha de plástico. Colocou lá. Um dia eu estava no Bar de Minas, a irmã falou: senhor pastor, compra os depósitos aí.
O quê? Cobrar depósito? Que é isso? Tá vazio. Aí ela colocou um pano branquinho. Aí eu passei lá essa semana, a mesa está forrada, ela colocou uma tenda, colocou uns banquinhos para a pessoa sentar, e ela colocou uma lâmpada. As duas vendem o mesmo produto. A gente precisa ampliar a nossa visão, romper com o comodismo. Uma vez eu fui em Guaíra, e pastor, principalmente eu, quando eu vejo alguma coisa para a igreja, eu compro, dá vontade de comprar, e eu vejo alguma coisa, né? Aí eu vi um negócio bacana que eu não conhecia. Tinha um saquinho assim, que tinha uma luva para as manicures. Ao invés daquele negócio de ficar pondo a mão dentro d'água assim para poder amolecer a cutícula, tinha uma luva que a mulher colocava, tinha um gelzinho na ponta e amolecia as cutículas. Eu falei, gente, que coisa bacana. Vou levar isso aqui e vou dar para a irmã da igreja, que é a manicure. Comprei de graça, trouxe para ela, com o maior sorrisão para ver se ela abria a visão e ela melhorava o atendimento dela. Ela me agradeceu e na minha cara, ela disse assim, isso aqui é bom, né? Mas é caro, vou ter que cobrar das clientes. Eu falei, não, pelo amor de Deus. Ela podia ter falado, para mim não ir, ela podia ter falado lá no banheiro, longe de mim. Gente, que falta de visão para ampliar as coisas. Eu vou contar as duas experiências aqui. Eu vou criar um nome fictício para esses personagens. Eles são reais, tá bom? São reais, não é mentira não. São reais. Um eu vou chamar de Zé das Couves e o outro eu vou chamar de Joaninha. Combinado? Não é mentira não. Zé das Couves se converteu, trabalhador Zé das Couves. Antigamente, a gente menino, criança pequena, lá em Barbacena, não arrumava as coisas para a gente fazer? Ah, vende uma coxinha, vende um pastel, entrega ali para fulano, e a gente ganhava um troquinho, vende picolé, tinha isso. Hoje os meninos de hoje, se você mandar arrumar a cama, é capaz de querer. Vai pagar quanto? Não é? Desse modo. Vai pagar quanto? Se enxerga, menino. Né? Zé da Couve começou a trabalhar. Aí um dia, eu fui conversar com o Zé das Couves. Ele falou assim, pastor, eu estou estudando faculdade, fazendo um curso bacana, maneiro. E eu trabalho na usina. Eu falei assim, bacana. E aí? Não, pastor, eu tenho esperança que quando eu me formar daqui a 4 anos, a usina vai me valorizar. A usina vai aumentar o meu salário, a usina vai me dar uma promoção. Aí eu disse assim, mas Zé da Couve, e se a usina não fizer isso? Você tem disposição de sair daqui, sair do seu trabalho, lá na usina, de carteira assinada, e trabalhar na sua profissão? Não, pastor, não. Eu não arredo o pé aqui para nada. E eu disse assim, meu Deus, mas Zé das Couves está com a visão fechada. Zé das Couves precisa vencer o comodismo. Falei comigo. Passados-se alguns anos, mais ou menos uns 2 anos depois, eu vejo o Zé das Couves, foi quando eu entrei no Facebook, né? Que eu não tinha Facebook, entrei no Facebook. Antigamente a gente era Orkut. Aí eu estou vendo Zé das Couves vendendo lá. Eu vou assim, gente, que bacana. Passado mais alguns tempos, olha, o Zé da Couve colocou um estabelecimento, uma loja. E eu disse, olha. Aí depois eu vi que Zé da Couve mudou de loja para um ponto mais caro, mais valorizado. Eu falei assim, gente de Deus. Eu falei comigo. Passei lá um dia de carro, gente, como é que Zé da Couve está fazendo para pagar o aluguel? O ponto aqui é caro. O ramo de coisas que ele vende, as pessoas que compram, mas é difícil. 6 meses, 1 ano para comprar as coisas. Abençoei Zé das Couves.
Tornei passar lá de novo e falei assim, gente de Deus, será como é que ele está fazendo? Aí, 4 meses atrás eu descubro, alguém chega para mim, só não falou que eu estava mais por fora do que casca de banana, a pessoa me respeitou. Eu disse, pastor, o senhor não está sabendo, Zé das Couves vende para o Brasil inteiro. Zé das Couves descobriu que isso aqui não é só para ficar assistindo blogueiro e blogueira. Cortei a unha do pé. Gente, eu estou indo para o banheiro e descobri que o vaso tem uma tampa. Zé das Couves descobriu isso aqui. Zé das Couves está em Conceição das Alagoas, uma cidade de 30 mil habitantes. Mas Zé das Couves vende para o Brasil todo. Eu falei assim, Aí eu fui igual Tomé. Vou ver. Zé das Couves vende os produtos dele para Bahia, para São Paulo, para Goiás, para o Brasil todo. Vende, vai lá, posta no correio, o dinheirinho cai na conta. Descobriu o celular. Faz vendas pela internet. Então, que coisa bacana. E eu disse assim, gente, que maravilha, Zé das Couves venceu a limitação que ele tinha. Glória a Deus por isso. Meus, existem muitos exemplos aqui de pessoas que estão vencendo, que estão quebrando o comodismo, quebrando a fortaleza da mente, porque está trazendo o reino de Deus sobre a sua vida. Mas o outro exemplo é da Joaninha. Joaninha chegou para mim um dia, e a pastora estava como testemunha, e Joaninha disse assim, pastor, eu estou com um problema muito sério aí, o senhor sabe, e não dá mais para mim continuar aqui na cidade. Eu ganho meio salário mínimo, e eu não tenho condição de cuidar da minha vida, da minha família, com meio salário mínimo. Meio salário mínimo, Como pastor, a gente dá vontade, não, Joaninha, fica aqui, nós vamos dar um jeito, mas não tinha como. E ela disse, eu tenho que ir embora. Eu não queria ir, porque eu vou para um lugar, vai ter dificuldade. Joaninha foi. 2 anos depois, mais ou menos, ou 2 anos e meio, Joaninha volta para a cidade. Joaninha empreende o negócio. Joaninha estudou. Joaninha venceu o comodismo. Joaninha venceu a dificuldade. Joaninha venceu uma série de coisas. E hoje, Joaninha é uma das maiores empreendedoras da cidade. É uma das maiores empresárias da cidade. Então é preciso vencer o comodismo, o desinteresse. A gente precisa ser visionário. A gente precisa pedir, Deus, abra a minha visão. Abra a minha visão. Abra a minha visão. Eu trouxe, põe aí para nós aí o vídeo aí da propaganda do Guaraná Quite. Coloca aí. Foi um comercial que apareceu aí acho que foi 2000 e alguma coisa, 2007. Tinha gente aqui que não era nem nascido em 2007, Foi 2007. Vai soltar ele aí? Rapidão, é só para... Ele é pequenininho, né? Tá sem som. A mensagem do Guaraná é abra a cabeça. O Guga, a vida toda, quando ele ia jogar bola com os meninos, ele chutava por cima da rede. Os meninos, Guga, tem que chutar na rede. Aí um dia que ele descobriu que ele não era para... Ele queria ser jogador de futebol. Ele descobriu que Deus não tinha para ele para ser jogador de futebol. A cabeça dele abriu para ser um grande tenista. Abra a cabeça. Quando a gente fala disso, irmãos, às vezes algumas pessoas já pastor, o senhor tem coisa contra a gente trabalhar fichado? Não. Não tem nada contra você trabalhar de carteira assinada. Mas você precisa ampliar a sua visão para você prosperar.
para Deus te usar naquilo que você tem. Agora, se você conversar com as pessoas que estão prosperando, elas não têm carteira assinada. Você pode ter? Pode, não há problema nisso, mas abra a sua visão para mesmo de carteira assinada, você ampliar. Quem está comigo na célula dos homens sabe que nós tivemos um caso do irmão assim na célula, que a gente foi indo e a gente largou. O irmão Cícero um dia falou: pastor, não fala mais nada com esse irmão não, que eu não aguento mais. Toda célula ele pedia oração para ele arrumar um emprego de ficha, de carteira fichada. Ué, é, irmão? É. Não, pastor, mas por que, irmão? Como é que é a situação? Não, irmão, eu trabalhando do jeito que eu estou, eu ganho 2 vezes mais. Aí um dia, o irmão Cícero Jarão falou com ele: não, você contribui com o INSS como autônomo. Não, mas se você for trabalhar de carteira assinada, você vai ganhar quanto? Eu vou ganhar eu vou ganhar metade que eu ganho. Então, meu irmão, aí foi um dia nós chutamos o balde. Lembra, irmão Cícero? O senhor lembra? O senhor falou: pastor, não fala mais nada não, deixa esse irmão. Jarão, você trabalha quantos anos sem carteira assinada? 10 anos. Quando você trabalhou de carteira assinada, no último dia que você trabalhou de carteira assinada, você tinha um carro? Não vão render história não, porque a Edna já reclamou que ela sente uma dor nas costas por causa do colchão que ela dormia, que não tinha cama. Você trabalha quanto tempo sem carteira assinada? 5 anos. Tá, irmão? Pastor, não sou contra a carteira assinada. Eu quero que você entenda que mesmo de carteira assinada ou sem carteira assinada, você pode prosperar. Você vai trazer o reino de Deus para a sua vida. Existe uma série de coisas, irmão, que está por aí. A Alice deu um testemunho aqui, que ela está usando a empresa dela, que é para dar aula de redação, para escrever textos para um site de uma empresa, não é isso, Alice? Às vezes a gente fala assim: é fácil, é simples escrever. Esse vídeo aí que a fulana grava, até eu gravo. Vai gravar para você ver se sai alguma coisa. Recursos infinitos que esse trem aqui tem hoje. Para o seminário Fé e Finanças, Sara está se especializando em mídia, social media. Nós fizemos um negócio aqui que chama-se tráfego pago. Eu paguei R$225 por... Como é que chama lá o cidadão dono lá do Facebook? O Zuckerberg. O Zuckerberg está pegando mal com nós. Tem hora que a gente vai postar umas coisas lá e eles falam: se você postar isso, você vai para punição. É isso? Aparece uns trem lá que você vai... Eu não concordo. Aí o Zuckerberg está querendo tirar a liberdade nossa. Mas eu paguei para ele divulgar. 15 dias rodando esse comercial aqui dentro de Conceição. Sabe quantas pessoas viu? 16 mil pessoas viu a postagem sobre fé e finanças. O negócio mudou, gente. Não é esse negócio de ficar entregando cartãozinho na rua. Tem a divulgação boca a boca, pé de ouvido. Eu paguei R$225 para rodar um comercial sobre fé e finanças. Teve alguém aqui que viu? Eliton viu, Edna viu. Isso chama tráfego pago. Existe curso para isso, existe treinamento para isso. Procura a Sarinha que ela vai dar orientação para vocês. Uma série infinita de coisas. Só que a gente precisa, como diz o comercial lá do Quite, abrir a cabeça. Então eu trago o reino de Deus para a minha vida através das finanças e quebrando toda a maldição. E pedindo: Deus, abra a minha visão, me dê uma ideia. Alice é um exemplo vivo aqui de uma ideia. Início da pandemia, você estava contratada para trabalhar de jovem aprendiz, não é isso? Pela Santo Ângelo ou pela Delta, se eu não me engano? Santo Ângelo. Você ia receber quanto? 435. Começou a pandemia, dia 19 de março. Você trabalhou? Não, né? Começou a pandemia.
Saiu. Um dia eu estava pregando uma live aqui, e a Alice pegou a palavra rema. Deus deu uma ideia para Alice. Não foi eu que dei, eu fui instrumento de Deus para dar uma palavra rema. Deus deu uma ideia para ela. Nós completamos agora 2 anos de pandemia, 19 de março. Alice hoje tem um rendimento 2 vezes maior do que o pai dela. Alice conseguiu, em praticamente menos de 1 ano e meio, comprar um veículo. Quantos de nós aqui, eu levei 45 anos para comprar um veículo. E mesmo assim, uma irmã que semeou na minha vida um Fiat Uno. Dou graças a Deus por ela. Que eu estava um dia lá em casa, arrumando para vir para o culto, ela me ligou: pastor, quer dar um testemunho na sua igreja? Eu falei: meu Deus do céu, o que essa irmã vai dar testemunho? Pastor, não libera não. Dá um testemunho na igreja? Ai, irmã, mas o que é? Não, é uma bênção. Mas como a filha dela estava na igreja, ela era de outro ministério, lá da Quadrangular. Eu falei: Jesus amado, o que vai ser? Então vai. Ela foi lá na frente e disse: pastor, o testemunho que eu quero te dar é que Deus falou no meu coração, eu conversei com meu esposo, está aqui a chave do nosso carro aqui, Deus mandou entregar para o senhor, foi a semente. A menina comprou um carro com 1 ano e 6 meses. Nós temos que pegar essa opção. Deus está trabalhando, irmão. Agora você tem que deixar o reino de Deus entrar. E Deus vai te abençoar grandemente. Amém? Vamos colocar de pé, por gentileza. Fecha a sua Bíblia. Peça a Deus uma ideia. Tá bom? Peça a Deus: Senhor, me abençoe. Né? Os meninos lá em casa falam que hoje eu quero empurrar todo mundo para trabalhar com programação. Eu até fiz o curso de recursos humanos, então eu sou habilitado. Se a empresa aí quiser me pagar para recrutar pessoas, eu tenho a formação. É 2 formações, né? Então é 2 salários, como marqueteiro, marketing, como eu tenho formação, gente. Formei no seminário, na faculdade, gestão de RH. Né? Mas é porque, irmão, ao invés do menino, ao invés da menina ficar gastando tempo na frente da televisão, sem nada contra o menino ser pedreiro, o menino ser motorista, mas ele vai ser um programador, ele vai estudar pela internet. E quem estava aqui viu o Adriel dizendo que hoje o salário dele é 88 vezes, é isso? 80 vezes maior do que quando ele trabalhava na usina de jovem aprendiz. Aí eu quero empurrar todo mundo, porque há uma série de oportunidades, mas às vezes a gente não vai por causa da cultura. Ô pastor, está tão bom, está bom demais, eu consegui formar o 1º grau, e meu pai que não conseguiu estudar nem a 5ª série, e meu pai que não conseguiu nem comprar um carro, eu consegui comprar uma bicicletinha, uma motinha bis. A gente precisa romper com as maldições que estão sobre nós. Deu para entender? O Espírito Santo ministrou o seu coração. Eu tenho certeza que Ele está te lembrando de muita coisa que você já vivenciou, muita palavra que você recebeu, que você tomou. É hora de quebrar isso. Amém? Nós vamos orar por isso. Os irmãos irão tocar. E se você puder, você vai ajoelhar e você vai pedir: Deus, quebre toda maldição na minha vida financeira. Se o Espírito Santo ministrou para você especificamente, olha, tem essa e essa maldição, você vai orar quebrando. Nós não estamos aqui, irmão, para acusar pai, avô, não. Porque muitas das vezes, ou da maioria das vezes, nossos pais fizeram muitas coisas sem ter entendimento. Fizeram porque é o que eles tinham. Mas chegou a hora de você quebrar isso. Chegou a hora de você quebrar essa visitação. Mas se o Espírito Santo não te fez lembrar nada, você vai orar: Deus,
Toda maldição que há contra mim, contra a minha família, eu estou orando agora para que o Senhor quebre em nome de Jesus. Não foi eu que fiz, mas eu agora estou dizendo que eu não quero mais isso para a minha vida. Tá ok? Vamos fazer isso? Vamos fazer essa oração de arrependimento? Então eu gostaria que, se você pudesse, ajoelhe. Quem quiser vir à frente, vem para frente, pode vir, não tem problema, se ajoelhe aqui na frente do altar. Mas você vai orar. Se você não pode, tem algum problema, sente ou fique em pé, mas ore. E a oração é: Deus quebre toda maldição na minha vida financeira. Rompa com toda a maldição na minha vida financeira. Amém? Você pode orar ao Senhor por isso? Então vai orando nesse sentido. Vai pedindo ao Senhor misericórdia. Peça ao Senhor que visite e quebre toda maldição familiar, toda maldição do lugar, maldição da escassez, maldição do comodismo, do desinteresse, da cultura da subsistência. Em nome de Jesus, diante de Deus, coloque em nome de Jesus isso. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh Deus da glória, em nome de Jesus, quebre toda essa maldição. Nada pode intercalar. Em nome de Jesus, ore ao Senhor e peça: Senhor, visite a minha casa, visite a minha descendência, visite a minha vida e quebre toda maldição na área financeira, toda maldição que se estabelece, trazendo doenças, trazendo prejuízos, trazendo fracasso financeiro, desestabilidade financeira, escassez, todo espírito que vem, que causa, que prende nas dívidas, na falta de organização. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh, aleluia. Quebre toda maldição, meu Deus. Rompe toda maldição, Senhor dos exércitos. Oh Deus, vem nos visitar, Senhor. Vem nos visitar, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tenha misericórdia da nossa vida, Senhor. Nós somos teus servos. Nós não aceitamos essas heranças. Nós rejeitamos toda herança maldita. Caia por terra agora, porque há poder no nome de Jesus para quebrar e anular toda e qualquer maldição financeira. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh, aleluia. Oh, sericanta labaxere, canta labaxei. Tenha misericórdia, Deus, vai visitando, vai quebrando e anulando todo escrito de dívida, tudo aquilo que é maldição sobre a nossa vida, sobre a vida da igreja, toda maldição sobre Conceição das Alagoas, sobre o nosso país. Quebre em nome de Jesus, meu Pai, toda maldição financeira. Tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Nós precisamos do Senhor. Entre com a providência, com a misericórdia. Nós estamos habitando no Senhor, no esconderijo do Altíssimo. Tenha misericórdia, meu Deus. Tenha misericórdia, meu Deus. Tenha misericórdia, meu Deus. Chamamos, passa o teu sangue, o sangue que quebra toda maldição. Passa o teu sangue sobre a nossa vida financeira e quebre toda maldição em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus.
Oh Deus maravilhoso, oh Deus poderoso, opera o teu milagre, o teu sobrenatural, entre com a providência do Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nos abençoe, meu Pai, em nome de Jesus. Tenha misericórdia, Deus, em nome de Jesus. Agora levante do seu lugar, ou no seu lugar, e você agora vai orar pedindo: Deus, traga a bênção para a minha vida financeira. Você orou quebrando as maldições. Agora você vai pedir: Senhor, abençoe o meu recurso, abençoe o dinheiro que entra na minha casa, abençoe o lugar onde eu trabalho, abençoe as minhas finanças. Amém? Ora a Deus: Senhor, me dá uma ideia, me dá uma ideia para mim empreender, para mim abrir um negócio. Me dá uma ideia, Senhor. Abençoe as minhas finanças. Amém? Levante as suas mãos e ore abençoando as suas finanças, pedindo: Deus abençoe, Deus prospere, Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Põe as suas mãos, Senhor dos Exércitos, põe as suas mãos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, ore pedindo a bênção da multiplicação, ore pedindo a bênção da provisão, ore pedindo a bênção do milagre, ore para Deus abrir as portas, escancarar as portas, Deus abrir os céus, abrir a janela dos céus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Tenha misericórdia, meu Deus, tenha misericórdia, meu Pai, tenha misericórdia, meu Deus. Opera o teu milagre, opera o teu sobrenatural, abra as portas, meu Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Abençoe a igreja, abençoe o teu povo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, dê a bênção dos céus, a vitória, a multiplicação financeira, a prosperidade. Em nome de Jesus, opera o sobrenatural, opera o milagre, a bênção do Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Tenha misericórdia, Deus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém? Tem um lembrete: nunca esqueça de ser grato. Seja sempre grato, quer seja no pouco ou no muito. Mora de casa de aluguel, mora de casa pagando financiamento, está pagando o financiamento do carro, ou anda a pé ou de bicicleta. Seja sempre grato, mas nunca acomodado. É diferente. Seja grato. Seja grato pelo salário que você tem, seja grato pelas clientes, pelos clientes, se é de carteira assinada ou não, mas não se acomode. Agradeça a Deus todo dia, mas busque as oportunidades que Deus está te dando. Como eu disse, tem muitas outras pessoas aqui que Deus tem abençoado. Eu poderia citar eles aqui, mas eu quis trazer alguns exemplos só. Seja grato a Deus. Amém? 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 Levante as suas mãos aos céus e dê um louvor de palmas ao Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Aplauda ao Senhor, aplauda ao Senhor. Oh, aleluia. Em nome de Jesus. Cante ao Senhor, celebre a Deus.